Este programa é livre para todos os públicos. Aproveitando que hoje é sábado, dia consagrado à nossa Augustíssima Santíssima Mãe, rezemos juntos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Uma salva de palmas a Nossa Senhora, que o Papa São João Paulo II chamava de a estrela da evangelização. Podemos nos sentar, queridos irmãos e irmãs. Que alegria poder receber cada um de vocês aqui. Quero desejar um ótimo dia a quem está presente aqui no rincão do meu Senhor. Olha, o rincão está ficando pequeno, hein? Que bênção. Isso é bom sinal. Um ótimo dia também a você, querido filho, querida filha, que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de comunicação, TV, rádio, internet. Que Deus ilumine e abençoe você nesse sábado. É muito bom ter você conosco. E eu convido você, desafio você a permanecer com a gente ao longo de toda essa pregação, ao longo de toda essa partilha da palavra, porque eu tenho certeza que Deus quer falar muito ao seu coração. É você mesmo. Permaneça com a gente. Você não vai se arrepender. Deus vai te surpreender nesse momento de reflexão. Queridos irmãos e irmãs, o meu coração está muito feliz nessa manhã, nesse acampamento. E eu tenho certeza que o Padre Jonas lá no céu, o coração dele está exultando de alegria pela... Pode aplaudir, pode aplaudir. Agora que eu vou completar a sentença, você aplaude também no final. O coração do Padre Jonas está exultando de alegria pela presença da Emir Nogueira, da comunidade Shalom aqui. Uma salva de palmas, porque nós da Canção Nova sabemos do amor do coração do Padre Jonas, né, pela comunidade Shalom, pelo Moisés, pela Emir, pela história que eles têm junto. E sabemos também do amor da Shalom, da comunidade Shalom, pelo Padre Jonas, pela Canção Nova. O Moisés teve a graça de pregar, nós tivemos a graça, melhor dizendo, de ter o Moisés pregando a nosso retiro na Assembleia Geral. Como membro da Assembleia eu estive presente também, ali nós elegemos o nosso novo presidente, e foi de fato um derramamento da graça de Deus para nós, membros da Assembleia Geral da Canção Nova, a presença do Moisés e hoje também a presença da Emir. Então Deus abençoe. Obrigado mesmo pela presença. E ainda mais a Emir falando de um tema, né, no qual ela já formou tantas gerações, né, que é sobre cura interior. Então, para nós da Canção Nova, para mim como sacerdote também, que fala sobre esse tema, que reza sobre esse tema, é um presente, esse momento. Eu tenho certeza, amado filho, amada filha, você aqui, você em casa, que Deus já está fazendo muito no seu coração. Fez ontem à noite na celebração da Santa Missa, com a qual nós abrimos esse retiro oficialmente, e também já hoje pela manhã ele já fez muito, e ele quer continuar fazendo. E se você prestar atenção, veja bem, quero pedir bastante a sua atenção, viu gente? Como dizia um padre amigo meu, onde tem multidão, muita gente, tem confusão, né? Então vamos calmar o nosso coração para a gente ouvir com exatidão a palavra de Deus. Se você prestar atenção, você vai perceber que existe um itinerário que a graça de Deus realiza nos corações. Santo Agostinho falava disso, né? Deus tem um jeito, uma pedagogia de trabalhar nos corações de maneira geral, mas essa pedagogia também é personificada. Ele trabalha em cada coração de uma maneira única, de uma maneira singular, de uma maneira ímpar. Então, no processo de cura interior, muitas pessoas me perguntam assim: Padre Adriano Zandoná, o que eu tenho que fazer? Na grande maioria das coisas eu respondo: o que você não tem que fazer. Porque viver a cura interior não é que seja um processo passivo, não. Você também tem a sua parte, mas a maior parte é a de Deus. E a nossa parte, muitas vezes, é entender
a pedagogia através da qual o Espírito Santo nos insere no processo de cura. A pedagogia que Deus usa para nos curar e para nos conduzir. Então, o processo de cura interior, para que ele seja eficaz, eu preciso aprender a colaborar com a graça de Deus. Não é o que eu tenho que fazer, é o que eu tenho que deixar Deus fazer. Muitas pessoas me perguntam: padre, o que eu tenho que fazer para ser curado? Eu falo: olha, pouca coisa, mas você tem que deixar Deus fazer muito. Por quê? Porque Deus tem uma pedagogia para cada um jeito de trabalhar nas almas e nos corações. Acabei de vir do confessionário, estou atendendo confissão desde 8h30. Depois de umas 2 horas atendendo confissão, assim, o padre sai chamando Jesus de Genésio, né? Você já olha, o cachorro olhou para mim lá fora, eu já falei: eu te absolvo, né? Não, desculpa, você não. Você fica muito tempo ouvindo, mas é tão bonito atender as confissões. Por quê? Porque você vê, claro que o padre não pode falar de coisas de fora o íntimo, mas você vê que os pecados não são os mesmos. Por exemplo, uma pessoa que tem um temperamento colérico, os pecados dela sempre estão ligados à ira, sempre estão ligados à impaciência. A pessoa que tem um temperamento mais melancólico, estão ligados à desesperança, estão ligados àquela ruminação negativa. O temperamento sanguíneo, eu escrevi isso no meu último livro, A Libertação da Mente Ansiosa, no qual eu discorri muito sobre os 4 temperamentos associados ao nosso comportamento, à ansiedade, ao jeito como a gente administra a nossa vida, nossos comportamentos, nossos relacionamentos. O sanguíneo, os pecados dele estão, na grande maioria das vezes, associados à sensualidade, à inconstância, à impulsividade. O fleumático, à inércia, né? A preguiça e a passividade excessiva. Então, para dizer que a gente peca de uma maneira única e Deus trabalha na nossa alma de uma maneira única. Uma pessoa com temperamento colérico, que é mais prática, a cura muitas vezes para ela não vai vir naquele momento de oração que ela arrepia e sente, e vai lá na terceira, na profundidade da alma, e revive aquele momento que ela viveu com 3 anos de idade, quando não deram o sorvete que ela queria de limão. Então, né? E, eu sofri muito, padre, cresci com a cara de picolé, o nariz de picolé mesmo, né? Grande que dá medo. Não, o colérico, às vezes, Deus vai curá-lo na prática. Por exemplo, ele foi ferido com o pai, Deus vai colocar ele trabalhando ou servindo na paróquia com um padre mais velho, que lembra o pai, que tem o jeito do pai, e ali ele vai aprender a lidar com aquele padre, e na prática, na experiência do dia a dia, como dizia, né, o padre Jonas, na oficina da vida, lidando com o padre, lembrando do pai, ficando com raiva do padre, porque projeta inconscientemente o pai que não está ali, naquele padre que está reagindo e agindo daquela forma. Ali Deus vai trabalhar, e na prática ele vai ser curado. Então Deus tem uma pedagogia única, tem uma linha através da qual Ele trabalha a sua alma. Então cura interior tem a ver com isso, não é o que eu vou fazer, mas é o que eu vou deixar Deus fazer. Porque muitas vezes, quem mais atrapalha o processo de cura interior não é nem o diabo. Tadinho, tem hora que o diabo ele fala assim: eu não fiz nada, você que estragou tudo, deixa eu quieto, né? Não que ele seja tadinho, né? Ele é um sem vergonha, cachorro, mas deixa ele para lá. Mas muitas vezes não é o diabo que atrapalha, sou eu que não entendi o que Deus está fazendo. Porque muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que foi ferida nos seus relacionamentos, e a maioria das nossas feridas emocionais, elas têm a ver com a nossa relacionalidade, com os nossos relacionamentos, seja com o pai, com a mãe, com o esposo que foi embora, com o filho. A pessoa se fere nos relacionamentos e ela se fecha aos relacionamentos. Ela não quer se relacionar. Só que muitas vezes não, todas as vezes, Deus nos cura nos relacionamentos. Deus não vai te mandar para um eremitério para te curar, para você ficar sozinho, fechado numa caverna, como São Jerônimo e tantos outros eremitas fizeram ao longo da história do cristianismo. Deus vai te colocar no relacionamento com outras pessoas. Então você tem que entender o que Ele está fazendo, porque senão você se fecha, acha que está ajudando e está atrapalhando o itinerário da graça de Deus na sua alma. Entendeu, sim ou não? Olha para quem está do seu lado e pergunta assim: você entendeu ou quer que o padre desenhe? Só para ver se está todo mundo acordado, viu, gente? Essas perguntas é só para ver se está todo mundo acordado, atento. Pega a sua Bíblia, João capítulo 10, versículo 10. Atenção aqui, a gurizada dispersa que é
Uma beleza, né? Então vamos lá. Hoje em dia a coisa mais concorrida que existe é a nossa atenção, né? Então eu quero a sua atenção e a palavra de Deus merece a nossa atenção. Filho, filha, é claro que toda a Bíblia é fantástica para falar de qualquer assunto. Mas eu não posso negar, nem ser demagógico ao ponto de dizer que isso não é verdade, que existem palavras que elas calam, elas encaixam tão intensamente numa temática, que parece que elas são o alicerce, o fundamento de toda aquela temática. E no caso da cura interior, essa passagem que o padre vai ler, ela, no meu ponto de vista, é um dos principais fundamentos de todo o processo da cura interior. João, capítulo 10, versículo 10. É o discurso que Jesus fez sobre o bom pastor, né, o pastor, o rebanho. Esse discurso, dizia Santo Tomás de Aquino, numa parte da Suma Teológica, na segunda, e numa parte que ele vai dissecando a identidade de Jesus, né? Nessa passagem, Jesus foi dizendo o que ele é, definição, né? Essência, e o que o diabo é. Então, esse versículo, ele traz, a essência da identidade genuína de Jesus e da identidade genuína do diabo. O padre vai ler, eu estou com a tradução da CNBB, se você está com outra tradução, não tem problema, você acompanha. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. O ladrão do qual Jesus está falando é o diabo. Mas eu vim para que as ovelhas, né, que no caso está omitindo as ovelhas, para que as ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Então, Jesus foi dizendo nos versículos precedentes, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, definindo a identidade dele, a essência. E nesse versículo 10 culmina o ladrão, que é o diabo, o salteador em outras traduções. Ele não é o bom pastor, ele vem para roubar, matar e destruir. Eu sou o bom pastor, eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Eu tenho certeza, amado filho, amada filha, que você já ouviu esse versículo outras vezes. Mas isso fundamenta a cura interior, por quê? Porque Jesus está dizendo, o que o inimigo veio fazer? Roubar, matar e destruir. E para isso ele usa muito as feridas emocionais que a gente tem no coração. Aquelas 4 feridas emocionais que eu escrevi no livro Curar-se para Ser Feliz, que são as principais que o padre Rufus falava, através das quais o demônio nos amarra: inferioridade, culpa, medo e rejeição. São as 4 principais. E outras, porque essas são feridas cardiais, né? Como a virtude cardial, ela abre porta, cardo do latim, cardes, quer dizer dobradiça, né? Abre portas para outras virtudes, e as feridas cardiais abrem portas para as outras feridas, outros pecados. Mas essas 4 feridas são instrumentos através dos quais o demônio nos amarra e nos faz não progredir, porque ele veio para matar, roubar e destruir. O demônio, ele não quer que você progrida em nenhuma área da sua vida, nem intelectual, nem relacional, nos seus relacionamentos, nem profissional, e sobretudo, não na área espiritual. Ele é o antiprogresso, ele é o pai do medo e da estagnação. Eu vou falar isso hoje à tarde na missa. O medo nos rouba a capacidade de reagir, de conquistar, ele vai te amarrando. E como eu disse ontem, por trás de toda ferida emocional tem uma mentira do demônio que fundamenta essa mentira. Ontem eu falei na missa, você se recorda, você aqui, você em casa, da ferida emocional da rejeição. Por trás da ferida emocional da rejeição existe uma falácia, um sofisma, uma mentira do demônio. Qual é? Eu não sou amado. Ninguém se importa comigo. A minha vida não vale a pena. É uma mentira. Porque eu dizia na missa ontem e repito, se Deus se fez homem e derramou cada gota do sangue dele por amor a você, para mostrar que você é digno, para te redimir, quem é o diabo ou quem é você para falar que você não é amado? Isso é um pecado de altivez e de orgulho, quando você acredita nessa mentira. Porque se Deus se fez homem e morreu para mostrar que Ele te ama, como eu e você podemos acreditar nessa mentira? Mas ela fundamenta a ferida emocional da rejeição. Por trás de toda ferida emocional, de toda ferida
espiritual na alma, existe uma mentira do diabo. Só que o contrário que a passagem trouxe é verdadeira. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em abundância. Tem muita gente que usa esse versículo para pregar sobre teologia da prosperidade por aí, alta performance, você consegue. Só que não é bem assim. Quando Jesus disse, claro, não é que Deus não quer que a gente progrida, tá, gente? Ele quer. Mas vamos entender bem o que esse versículo quer dizer. Porque o original do grego dizia assim: vida em abundância, zoen perisson. Zoen vem da palavra zoé, porque no grego antigo com o qual a Bíblia foi escrito, existiam duas palavras para designar vida: bios, que é a primeira palavra, e a segunda era zoé. Jesus usou a palavra zoé. A palavra bios significa vida física. Daí vem a palavra biologia, não é? Estudo da vida, né, do ecossistema, bioma. Muitas palavras do português vêm do grego. Bios é a vida física, mas Jesus disse zoen perisson, é zoé. A zoé significava a vida espiritual, a vida divina. Então Jesus está dizendo, olha, eu venho para que vocês tenham a minha vida fluindo em vocês. Porque zoé, no caso de Deus falando, Ele está dizendo, eu quero que vocês tenham, eu vim, não para que vocês tenham uma vida somente com muito dinheiro, é bom sim, Santa Teresa dizia, né, eu com Jesus sou uma benção, mas eu com Jesus e com dinheiro ninguém me segura, né? Ela saia construindo mosteiro para todo lado e tal. Claro, se a pessoa tem uma cabeça boa, né, e vai usar bem, o dinheiro é uma benção, o problema não é o dinheiro, o problema é a falta de conversão às vezes, né? Mas veja bem, Jesus não está falando, olha, eu vim para que você tenha muito dinheiro, progresso e cheio de músculo, né? Que nem vocês aqui, olha quem está do seu lado, como é musculosa essa pessoa. Tem uns aí que o músculo único que está crescendo é o pânceps, né? Sei não, hein? Mas não é só dessa vida musculosa, física que Jesus está falando. Zoen, perisson, quer dizer, a vida divina em abundância. Santo Tomás também dizia que o prêmio que Deus dá a quem o busca não são bens, mas é Ele mesmo. Quando você se entrega a Deus, Ele não vai te dar coisas, Ele se dá a você. Ele dá a si mesmo como presente, como recompensa àqueles que o buscam. Então Jesus está dizendo, eu vim para que vocês tenham a minha vida divina fluindo em vocês, fluindo, fluindo, fluindo. Mas veja bem, quando você já viu, por exemplo, um córrego, aqui em Minas Gerais, que está pertinho, não é córrego, é córrego, né? Quem aqui já viu um córrego? Levanta a mão. Ou um córrego, ou um riozinho, né? Eu morei muito tempo em São Paulo, né, meu? Estou vendo os paulistanos aqui, né? Bom dia aí, viu, mano? Eu morei lá em São Paulo muito tempo, aprendi a falar a língua de lá, viu, gente? Cadê o pessoal de São Paulo? Levanta a mão. Coisa boa, Deus abençoe, Deus abençoe. A gente vê o Tietê lá, né? Que visão, né? Jesus. Mas o que acontece com o Tietê? Eu estava esses dias lá perto de Jaú, de Bauru, e vi o Tietê lá. Gente, o Tietê lá é lindo, dá vontade de nadar. Dizem que eles pescam lá. Eu não sei se eu teria coragem, como eu morei muito tempo em São Paulo e vi o Tietê de São Paulo, de comer os peixes de lá, né? Mas a gurizada lá come, o pessoal come os peixes, desculpa, de lá. Estou lembrando a passagem dos pães e peixes. Mas o Tietê, muitas vezes, ele não flui. Por quê? É tanto entulho, é tanta sujeira. Um córrego, ele tende a fluir, a correr, né? Sobretudo se é água corrente, se não é uma represa ali, manufaturada, né, feita pela mão humana, o córrego tende a fluir, a correr. Mas, se existe muito entulho no córrego, o que vai acontecer? A correnteza vai ficar represada. Se existe muita sujeira, como a gente vê lá no Tietê, em São Paulo, o que vai acontecer? Você vê alguma correnteza lá no Tietê? Não tem vida o Tietê, infelizmente, né? Uma vergonha para o nosso país. Cidade mais importante do país, né? Com um rio podre, mas é a nossa realidade. Mas por que eu estou falando disso? Que o problema maior não é o Tietê, nem um córrego cheio de entulho. O problema maior é que muitas vezes o meu e o seu coração está cheio de entulho, do pecado, das feridas, e essa vida de Jesus não pode fluir em nós. Não consegue fluir em nós. Esse é o maior problema.
Esse é o grande problema, porque veja bem, Jesus disse, Zoen Perizon, é a minha vida divina, abundante, que vai fluir em você. Mas é aí que a cura interior muitas vezes não acontece na nossa vida. Porque eu lembro que eu aprendi isso com o padre Rufus, eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha 3 meses de padre, aí a Luzia Santiago, a nossa cofundadora, eu acho que isso deve ser coisa de cofundadora, viu, Emir? Me chamou assim e falou assim, olha padre, o padre Rufus, sabe aquele exorcista que está vindo aí? Sei, Lu, então você vai pregar com ele. Eu tinha 3 meses de padre, eu falei, legal, né? Saí assim, a minha perna estava assim, ó. Eu disse, não, tranquilo, você está tudo bem, filho? Eu falei, tô bem. Eu sou da tique nervoso, né? Mas foi bom, foi muito bom, porque assim, como diz o outro, você quando cai na água, você nada ou morre afogado, né? Graças a Deus eu nadei. E eu lembro que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Isso há quase 12 anos atrás, eu vou completar 12 anos de padre mês que vem. Mas foi a melhor coisa, por quê? Porque eu ouvi o padre Rufus dizendo coisas que me marcaram profundamente, aquele grande exorcista, que Deus o tenha, né? E o padre Rufus disse uma seguinte coisa, nas pregações, e ali embaixo, quem via os padres que ficavam ali com ele, às vezes andando debaixo do palco, nossa, se eu te falar o que eu vi ali debaixo do palco, você não dorme à noite, mas deixa para lá. Imagina, um encontro de exorcismo, né? Casos muito pesados, difíceis. E o padre Rufus sempre dizia, não existe nenhuma libertação que possa acontecer sem cura interior. Nenhuma. E também, ele disse, para a cura interior acontecer, é preciso que nós retiremos os impedimentos. Ou seja, o entulho que não deixa o rio fluir. Então, o tema dessa pregação é precisamente esse. A necessidade, amado filho, amada filha, que nós temos de tirar os impedimentos. Por quê? Porque essa parte, preste atenção, Deus não vai fazer. Deus, Ele derrama graça, Ele derrama unção, Ele age com a sua peculiaridade na nossa alma, com o itinerário da sua graça, mas Ele não vai fazer o que você tem que fazer. Eu vou usar uma analogia que é bem própria para isso. Imagine se você estivesse pedindo, Senhor, minha alma está ressequida, eu estou ressequido, eu preciso de água, derrama sua chuva sobre mim, Deus. Aí a hora que Deus derramasse a chuva, você saísse com um guarda-chuva assim de uns 2 metros. Obrigado, Senhor, obrigado, eu estou vendo a água, mas a água era para te tocar, mas você está com o guarda-chuva aberto. Se você não fechar o guarda-chuva, a água não vai te alcançar. Ela não vai conseguir te lavar. Então, aqui entra a possibilidade, a necessidade de retirarmos os impedimentos. Eu separei aqui 7 principais impedimentos para que a cura interior aconteça na nossa vida. Ou seja, 7 principais entulhos que não deixam a vida divina fluir. Porque você imagina, se a vida divina, se a vida em abundância flui através de você, quem que vai poder te impedir de ser curado? Ninguém pode te impedir de ser curado, se você permite que essa vida divina flua em você e através de você. Então veja bem, 7 impedimentos. E eu quero começar dizendo que o principal impedimento para a cura interior acontecer, principal entulho que barra o fluir da graça de Deus, são os pecados mortais não confessados. São os pecados mortais não confessados. Se você tem pecado mortal não confessado, você está com o guarda-chuva aberto, meu filho. Padre, mas Deus não me cura, Ele está mandando toneladas de água para você, mas você está com um guarda-chuva de zinco, você está com um guarda-chuva de bronze. É preciso que nós busquemos a confissão, você em casa também, saiba disso, mas não é qualquer confissão, é uma boa confissão, porque veja bem, o diabo, ele nem liga da gente confessar, mas ele quer que a gente confesse mal, para a gente não ser perdoado e não ser liberto. O catecismo nos ensina que a confissão é um sacramento de cura. O catecismo, que é a doutrina oficial, a síntese da doutrina oficial da igreja, nos ensina que a confissão é um sacramento de cura. E claro, muitas vezes eu estou na confissão, eu vejo que a pessoa está meio perdida, né? E graças a Deus aqui na Canção Nova tem aquele murinho, é um muro e uma telinha para você não ver o confessor. Eu acho isso lindo, lindo. Sabe por quê? Porque quando a pessoa chega ali, ela não está vendo o rosto do padre, ela entende que ela está diante de Deus, não diante de um ser humano.
somente, né? Claro, um ser humano diferenciado, ungido, mas ela ajuda na contrição, né? E eu vejo que a pessoa está perdida, eu vou fazendo perguntas. Então, tem ido à missa? Então, como que é? Você é casada? Como que está o relacionamento com o marido? Como que está a sua vida de oração? Por quê? Porque o inimigo, muitas vezes, ele quer que você se confesse mal. Ele não liga de você se confessar, mas ele quer que você se confesse mal. E hoje, nesse mundo, como dizia Bento XVI, saudoso, nós vivemos a ditadura do relativismo, né? E as pessoas chegam na confissão e dizem assim: olha, padre, eu fico doido, gente. Tem hora que dá vontade de dar uma bênção assim fechada, com a mão assim fechada, bem no meio da testa. Deus te abençoe, meu filho, né? Porque a pessoa chega assim e fala: padre, olha, eu adulterei, eu roubei, né? Eu atropelei uma pessoa e matei, mas eu não quero dizer isso não. O que eu sinto incomodado, sabe, é que eu falei mal da minha vizinha. Você sente incomodada? Então, o seu sentimento é o critério de verdade, não é mais a Bíblia e a lei de Deus? Mas as pessoas, elas estão tão cheias de si, é o que eu sinto, é o que eu acho. Me perdoe, o que você acha, o que você sente diante de Deus, o que eu acho, o que eu sinto diante de Deus, não é nada, não é nada. Mas é o que eu sinto, sabe, padre, eu matei sim, que tem um amarrado para amanhã, mas isso não incomoda. Incomoda que eu roubei a xícara de café da minha avó, né? Com o símbolo do Corinthians ainda, vai trazer contaminação, hein? Brincadeira, os corintianos não joguem pedras, brincadeira, brincadeira. Mas, é que eu não sinto, não é o que você sente, é o que está na lei de Deus, são os mandamentos que tem que ser o critério para a sua confissão. Tem que ser uma confissão bem feita, uma confissão com contrição. Padre, é que eu cometi pecado há 20 anos atrás, hoje eu me converti, mas você já confessou? Não. Então, a corrente que te liga com o diabo ainda está agindo, ainda está funcionando, e você está amarrado a ele, porque você ainda não confessou. Faça um bom exame de consciência e uma boa confissão. Uma boa confissão. Eu vou confessar só se for na Canção Nova. Talvez não dá para você confessar aqui, porque muitas pessoas, mas não importa o padre com quem você se confesse, o que importa é você receber a absolvição e ter perdoados os seus pecados. E veja bem, confissão, gente, não é terapia, não é para você contar a história, conta só o seu pecado, recebe a absolvição, ponto. Aí, se você quiser conversar com o padre, você marca um outro dia com ele, uma direção espiritual. Confissão não é direção espiritual. Padre, eu não posso me confessar, vamos supor que você esteja dizendo, por causa de uma condição que eu vivo como segunda união. Você está privado de um sacramento, mas mesmo assim tem lugar para você na igreja. Você é convidado a pedir a Deus a graça de ter a contrição perfeita, pedir perdão ao Senhor, chorar esses pecados, se arrepender, clamar a misericórdia de Deus. Claro, não é um sacramento isso, não é como um sacramento, óbvio, mas é a contrição do seu coração, porque a sua situação te impede por algum motivo que eu desconheço. Esse arrependimento, mas se você pode confessar, tem que confessar. Gente, o padre Rufus me contou naquele retiro, e hoje, com quase 12 anos de padre, eu também pude ter a minha própria experiência, né? Como que eu vejo Deus libertando pessoas através da confissão? É libertador. Padre, eu não gosto de ficar contando meu pecado para um outro homem. Sabe o nome disso? Orgulho. Outro pecado para você confessar. Não tem nada a ver com você ser muito inteligente, muito espiritual. É orgulho da sua parte. Padre, eu confesso direto com Deus. Então por que Jesus disse para os apóstolos em João 20, 23, de quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, de quem vocês não perdoarem não serão perdoados? Jesus deu aos apóstolos essa autoridade, e a nós, os bispos sucessores dos apóstolos, e nós, padres, colaboradores diretos dos bispos. Então, o primeiro impedimento a ser retirado, a falta de confissão dos pecados mortais. Segundo impedimento a ser confessado. O povo estava tão animado, tão alegre, só estou vendo gente encolhendo agora assim. À medida que os 7 forem acontecendo, vai ter gente que no final vai estar assim, tudo torto. Segunda impedimento para que a falta de perdão aconteça, a cura interior aconteça. Estou trocando a ordem. Falta de perdão. Mágoas. Padre, é que você não sabe o que aconteceu. Eu sei, filho, eu respeito o seu sofrimento, tá?
Não acha que a gente que está pregando é um cubo de gelo, dizendo, você tem que perdoar, a pessoa matou seu filho, te estuprou, desculpa o termo, prejudicou a sua família, e simplesmente você tem que perdoar porque a pessoa está certa. Não, não. Eu entendo o seu sofrimento, eu respeito a sua dor, você que tem uma mágoa muito grande. E como eu costumo sempre dizer, eu escrevi isso no livro Conquistando a Liberdade Interior também, que quando você perdoa alguém, você não está dizendo para a pessoa que o que ela fez de errado está certo. Não, você não perdoa o que a pessoa fez, você perdoa a pessoa. Em primeiro lugar, você perdoa por amor a Deus, porque na cruz, cadê o crucifixo daqui? Não está aqui hoje. Eu ia falar para você olhar para a cruz, mas todo mundo já viu uma cruz, né? Tem não, né? Do lado? Mas tá bom, está fora do meu campo de ação. Segura essa cruz aí, filma para mim ali, querido, por gentileza, esse crucifixo bonito. Por que eu perdoo? Porque na cruz, alguém que sofreu, foi cuspido, humilhado, disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou. E morrendo na cruz, Ele nos perdoou, porque a gente muitas vezes é hipócrita o bastante para dizer, aqueles judeus malvados que mataram Jesus, aqueles romanos cruéis, mas o que matou Jesus foi o meu e o seu pecado. Eu e você também matamos Jesus. E Ele não nos perdoou? E não nos perdoa a cada dia? Então a gente perdoa, a gente luta para perdoar, porque é um processo também o perdão. Eu sei que não é fácil, mas porque Jesus nos perdoou, porque nós queremos dar a Ele essa resposta de amor, porque o perdão que a gente dá é uma resposta de amor a Jesus, e também porque nós queremos ser salvos e curados. Sem perdoar, ninguém vai receber cura interior. Sem perdoar, ninguém vai entrar no céu, gente. É uma premissa do Pai Nosso. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Se você não perdoa, você não vai ser curado, me perdoe. Mais uma vez eu digo, com todo respeito à sua dor, eu entendo que aquele salafrário do seu marido foi embora com uma menina 25 anos mais nova, né? Saiu falando mal de você, te traiu 14 vezes, né? Aquele seu chefe mala, aquela sua sogra difícil, seu cunhado mala que chega na sua casa na hora do almoço do domingo sem ser convidado, ainda leva a tapué com a comida e não devolve a tapué. Eu sei, essas coisas acontecem em toda a família, né? Mas filho, se você quer ser curado, não tem negócio, não tem outro caminho, você tem que trabalhar o perdão. Por mais que hoje aqui e hoje em casa, com seu coração sangrando, você diga, Senhor, o Senhor sabe que eu não gostaria de perdoar, porque ainda dói muito, mas eu quero, e eu disponho o meu coração para o Senhor, me ajuda a perdoar. Se você faz isso, sabe, a graça de Deus começa a operar em você. Então, sem tirar as mágoas, a cura interior não nos alcança. É um obstáculo que não deixa a vida divina fluir, gente. A vida em abundância. Terceiro obstáculo. Só vai apertando mais o funil, hein? Segura aí. Falta de oração e de vida sacramental. Quem não reza e não tem vida sacramental, não vai ter cura interior e não vai ter libertação. Ou você acha que é uma mágica, né? Você vem aqui, aí chega um padre falando grosso, põe a mão na sua cabeça no final da missa, tira todos os diabinhos, um por um, eles saem em fila indiana assim atrás, e você sai novo, e nunca mais reza, e nunca mais volta, e daqui 2 anos volta aqui de novo para ser liberto de novo. Não é assim. A cura interior, nós que pregamos, eu, a Emira, a Djanira, a Salete, que pregamos, que rezamos, os músicos, a nossa parte para te ajudar, ela é mínima. Nós somos os facilitadores. É você quem vai dar os passos maiores. A cura interior é um processo. Você tem que ter vida sacramental, comunhão no mínimo dominical, mas se possível, mais vezes na semana, se possível, comunhão diária. É uma bênção, gente, a comunhão diária. Nada é melhor para a nossa vida espiritual nessa terra do que a comunhão diária. Me perdoe, é Deus entrando em você todos os dias, se misturando com você, com o seu sistema linfático, nervoso, venoso, com as vias aéreas, com tudo que compõe o sistema límbico do seu corpo. Deus permeia tudo isso, se mistura com tudo isso na confissão, na comunhão, desculpa.
Então é preciso viver uma vida sacramental, comungando, confessando. Nós na Canção Nova confessamos mensalmente. E eu vou ser sincero, eu acho que eu vou ter que diminuir o espaço, porque Jesus. João Paulo II, que é santo, confessava toda semana. Ai, padre, mas vocês são padres, vocês são de Deus. Quanto mais perto da luz você está, mais você vê a sujeira que está dentro de você, que está na sua roupa, que está perto de você, que está na sua mão, né? Então, confessar, comungar, honrar o batismo, vida sacramental é viver os compromissos do batismo, é viver os compromissos do sacramento do matrimônio que você contraiu com a sua esposa, sendo fiel, com seu esposo. É, no meu caso, viver os compromissos do sacramento da ordem, é ter vida de oração, o terço todo dia, se possível o rosário. Ai, padre, eu só vou rezar. Para de ser dramático, o dia tem 24 horas, um terço é 22 minutos. Você vai morrer se rezar um terço todo dia? Agora, as 5 horas que você fica no WhatsApp aí, né, fica nos outros aplicativos, vendo o que não deve, é questão de prioridade. Então, é preciso tirar a falta de oração de vida sacramental, que é um obstáculo. Quarto obstáculo, eu acho que isso justamente. Quarto ou quinto? Estou confuso agora. Ah, gostei de ver, hein? Todo mundo atento. Quarto obstáculo, a falta de consciência de si e das próprias feridas. Falta de consciência de si e das próprias feridas. Veja bem, se você desconhece que você tem uma determinada enfermidade, vamos supor que você tenha uma determinada enfermidade associada à degeneração dos glóbulos brancos ou à degeneração do seu cérebro. Você tem uma doença degenerativa que você poderia tratar e ter uma sobrevida muito boa tomando aquela determinada medicação. Mas você encana que você está com hérnia de disco. Mas o problema é no cérebro, degenerativo. E você começa a tomar medicação para hérnia de disco. O que vai acontecer com você? Nada. O pior, você pode ferir o seu fígado, o seu estômago, por essa medicação excessiva, que não vai ter efeito nenhum, porque o seu problema não é na coluna, é na cabeça. Então, se você não sabe qual é a sua ferida, quais são os seus verdadeiros problemas, você não vai conseguir encontrar a medicação certa para tratá-los. Então, aqui eu tenho uma palestra que eu faço chamada autodiagnóstico, não vai caber nesse acampamento por causa do tempo, mas ela é bem interessante. Esse autodiagnóstico é bem interessante, autodiagnóstico emocional e espiritual, eu digo, né? Para você perceber quais são as suas feridas, quais são as suas principais feridas. Padre, é a rejeição porque eu fui um filho que não fui amado, minha mãe não me aceitou. Ou padre, é o sentimento de culpa que eu trago, o demônio me amarra com a culpa. Padre, é um medo que eu sinto de tudo, que gera pânico, que gera ansiedade. Padre, é a inferioridade, que eu me sinto profundamente inferior, eu sempre vejo as pessoas como maiores do que eu não consigo caminhar. Você precisa, essa falta de consciência de si e das próprias feridas é um impedimento para a cura interior. Porque às vezes Deus está vindo até você, amado filho, amada filha, com a medicação para que você trate o problema que você tem. Voltando de novo à analogia, o problema degenerativo no cérebro, na cabeça. Mas você insiste em tomar remédio para hérnia de disco. Então, essa autoconsciência, você ajuda Deus a te ajudar. Quinto obstáculo, quinto entulho que não deixa a vida de Deus fluir em nós. Isso aqui é muito importante. A mentalidade mundana, a falta de uma sincera conversão, a falta de uma busca de santidade, o não levar Deus a sério, sabe? A vivência de valores contrários ao Evangelho. Outra coisa que eu aprendi com o Padre Rufus, que eu nunca mais me esqueci, não existe cura sem conversão. Como é que você vai pedir a Deus a cura, se você não está andando com Ele, se você não está pensando com Ele, como Ele, se você não está deixando conduzir você? Então, a mentalidade mundana, ela é um obstáculo para a cura acontecer. Por quê? Porque apesar de eu vestir uma roupa religiosa, olha, eu estou vestindo uma roupa religiosa, o meu clésima romano, a roupa de padre, mas é bonito isso, claro, é um sinal, mas eu não posso só vestir, dizia a mãe de Dom Bosco, né, que o que faz o monge não é o hábito, é a virtude, né?
Não adianta eu usar uma roupa cristã externa e ter uma mentalidade pagã. Quanta gente na igreja, me perdoe, com as roupas brancas de batizado, mas com a alma suja pelo pecado, pela mentalidade do mundo, pelas ideologias desse mundo, contrárias ao Evangelho, porque, me perdoe, não lê a Bíblia, mas sabe a novela de cor. Não lê a Bíblia, mas já esgotou as séries do Netflix. Não lê a Bíblia, mas vê 15 podcasts por dia. E depois vai dormir e fala: padre, eu não sei porque eu fico ansioso. Não sei. Outra pessoa que dá vontade de dar uma benção com a mão fechada, bem no nariz. Aí a pessoa já repousa no espírito, né? Não é no espírito, não, é na carne mesmo, né? Essa mentalidade mundana, esse pensar, porque imagina, você está pedindo para Deus te curar, mas você está pensando do jeito do diabo. Desculpa a sinceridade. Como é que Deus vai ter espaço para trabalhar? Então, a quinta realidade que nós precisamos tirar, o obstáculo, é a mentalidade mundana, é a falta de uma sincera conversão, é uma não busca de santidade, um não levar Deus a sério. Sexta realidade que nós precisamos tirar, sexto obstáculo, para que a graça de Deus, a cura interior, nos alcance. A autopiedade e o vitimismo. Gente, nada impede mais uma pessoa de ser curada do que o bendito do vitimismo. Você conhece alguém vitimista, sim ou não? A pessoa vitimista, a pessoa às vezes, olha, tem gente que você pergunta por educação: oi, tudo bem? Nossa, que arrependimento depois. Que arrependimento, né? Não, padre, não está bem, né? Dor na coluna, na nuca, no pescoço, no nariz, problema emocional na minha sobrancelha, né? Meu bigode está depressivo hoje. E assim vai a pessoa, sabe? Presa, sou uma vítima, todo mundo me feriu, padre. Esse dia uma pessoa me falou, né? Padre, todo mundo fica me olhando e lembrando o que eu fiz. Eu só falei para ela, falei: minha filha, depois que inventaram o celular e o WhatsApp, as pessoas não lembram de coisa que aconteceu meia hora atrás, porque está todo mundo ocupado, recebendo vídeo sem graça, né? E é o tio que mandou, tem que ir fazer bom dia, tio, né? Tal. Sabe, as pessoas têm mais o que fazer do que ficar olhando para você, o centro do universo, né? Todo mundo está me olhando: nossa, você é muito importante, né? Se fosse mais bonito, brincadeira. Às vezes você tem que dar um choque, né? Uma cutucada na pessoa para a pessoa acordar, né? Então, se você fosse mais bonito, filho, opa, você está falando isso, eu estou falando para você acordar infeliz, né? Todo mundo me critica, as pessoas têm mais o que fazer. Todo mundo me vê, as pessoas não te veem não, tá? Você tem que assumir a sua vida e entender: eu não sou uma vítima. Você não é uma vítima. Ai, padre, eu fui isso, eu fui aquilo, fizeram isso comigo. Gente, você não tem noção do que um padre ouve. Eu tenho certeza que, com todo respeito aos seus sofrimentos, tem gente que sofreu muito mais que você. Quando eu lancei o livro Curar-se para Ser Feliz, no Osana Brasil de 2014, se eu não me engano, eu trouxe aqui o Carlos de Santos, um grande amigo, que o pai dele matou a mãe na frente dele e do irmão quando ele era criança. É a história dele. E o que você acha? Que ele se tornou um traficante? Não, um homem de Deus, um profissional bem sucedido numa grande multinacional em Santos, pregando, veio comigo dar o testemunho aqui, um homem inteligente, cheio do Espírito Santo. A história dele o definiu. Comparado a muitos dos nossos sofrimentos, ele sim teria desculpa para se sentir uma vítima. Teria, humanamente falando, né? Que ninguém tem. Mas ele deu a volta por cima. Então, você não é vítima, eu não sou vítima. O vitimismo, a autopiedade, uma que elas geram a lamúria, né? A murmuração, que dizia o Padre Léo que a murmuração, a lamúria são uma oração de louvor ao demônio. Porque você está sempre reclamando, você não está vendo o que Deus está fazendo de bom. O louvor faz você reconhecer os atos de Deus. Agora a lamúria faz você ficar parado no que o inimigo está fazendo. Ai, não me veem, ai, não me amam, ai, ninguém me dá atenção. Meu amigo, constrói o seu caminho. Me perdoe, esses dias eu estava lendo um artigo bem interessante de um sociólogo dizendo, da geração nova, né, ele falando assim, que alguém convenceu as novas gerações que eles nasceram com o mundo tendo uma dívida com eles. O mundo lhes deve algo. Então, o mundo é mau, as pessoas são más. E esse sociólogo dizia, é ao contrário, eles que têm que construir algo nesse mundo. Eles que devem algo para essa vida, porque eles ganharam a vida de presente de Deus.
E como dizia Dom Bosco, a minha vida é um presente de Deus, o que eu faço com ela é o presente que eu dou a Deus, né? Então você não é vítima. Esse vitimismo não deixa a cura interior acontecer em você, porque cura interior exige virtude da temperança, virtude cardeal da temperança, eu tomar posse da minha vida, eu catar o touro pelo chifre, eu fazer a minha parte. E o sétimo e último obstáculo pode parecer até engraçado, paradoxal, mas é o orgulho e o apego às feridas abertas. Infelizmente, tem muita gente que se apegou às feridas. É o jeito dela viver, é a maneira das pessoas lhe darem atenção. O rejeitado, aquele lá foi o que foi abusado, vamos cuidar dele. Não, aquela lá é aquela que não tem pai, sabe? Às vezes a gente se apega às feridas abertas por um orgulho vão. A gente se apega àquela condição. E como eu dizia ontem na missa, repito, o diabo sabe o seu nome e te chama pelo seu pecado. Deus sabe o seu pecado e te chama pelo seu nome. Sabe? O inimigo quer que você seja chamado de o rejeitado, o drogado, a prostituída, o abandonado. Deus quer que você seja chamado pelo seu nome, nome que Ele te deu, que em primeiro lugar é filho, filha, e depois o seu nome de batismo. Então, a gente às vezes se apega às feridas. Por quê? Porque a gente foi criado de um jeito ferido, e a ferida é o único jeito através do qual a gente se relaciona com a realidade e com as pessoas. A gente só sabe se relacionar desse jeito. Você cresceu sendo o feridão, a feridona. Mas é hora de se libertar disso. E dói, cura interior dói. Dói fisicamente. Dói fisicamente. Sabe? Mas é um processo que a gente precisa enfrentar. Com Deus. E mais uma vez eu digo, coloca a gente numa zona de conforto, sabe? Quando as pessoas nos olham como incapazes. Mas você não é incapaz. Você é um vencedor em nome de Jesus Cristo. Eu estou olhando aqui para vencedores e vencedoras, e não para vítimas, não para covardados pela vida, não para pessoas que desistiram de lutar. Eu estou olhando para vencedor e vencedora. Como é que é o seu nome de batismo? Diga para o padre bem alto. Pode ser mais alto que eu não entendi. Esse nome aí é o nome de um vencedor. É o nome de um filho amado de Deus, é o nome de uma filha amada. Olha, você não pode impedir as pessoas de fazerem coisas ruins com você, mas você pode escolher a maneira que você reage. E você vai reagir como um vencedor em nome de Jesus Cristo, porque é isso que você é. É isso que a cruz conquistou, a ressurreição, o mistério pascal conquistou para nós. Amém?